A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, amém? Esse é o versículos para a nossa noite de segunda-feira, né, meus irmãos? Glórias a Deus. Mais um dia, né, vencido para a honra e glória do nosso Deus, né, meus irmãos? Em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, Deus manda eu te dizer a você que está orando, buscando a presença dEle, que está caminhando sobre a palavra do Senhor. Você que está obedecendo a palavra de Deus, você ama a Deus. Amém? Ao contrário de muitos, meus irmãos, falam com a boca, com os lábios, que ama a Deus, que ama a Jesus. Amém? Mas não anda certo com a palavra. Amém? Esses não amam a Deus. Porque quem ama a Deus verdadeiramente obedece os mandamentos do Senhor. Amém? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, se você está nos caminhos do Senhor, obedecendo a palavra, mesmo que você esteja passando pelo processo, né? Porque existe um processo a ser trilhado na nossa vida, diante a nossa caminhada com Deus aqui na terra. Amém? Vamos passar por provas, por problemas, por dificuldades, que o próprio Deus nos leva. Amém? Há muitas provas. Muitos ficam indagando o diabo, né? Exaltando o diabo, mas não, meus irmãos. Nem tudo é Satanás. Muitas coisas que acontecem na vida do cristão é o próprio Deus permitindo passar pelo processo, passar pelo deserto, passar por uma prova. Para quê? Para quando terminar o processo, a prova, ser aprovado por Deus. É assim que Deus testa o nosso coração. Amém? É assim que Deus vai ver que realmente nós amamos a Ele, de corpo, alma, coração, independente da situação que vivemos. Amém? Meus irmãos, quanto mais você persevera nos caminhos do Senhor, nas lutas, na adversidade, na escassez, quanto mais você louva, quanto mais você agradece a Deus, isso está cooperando para o seu bem futuramente. Amém? Porque Deus, Ele abençoa a todos aqueles que perseveram, todos aqueles que passam pela prova, pelo processo, e fica firme, perseverando, e não sai dos caminhos de Deus. Por que que muitos, meus irmãos, não conseguem alcançar a bênção? Porque Deus coloca no processo, coloca no deserto, a pessoa vai desanimando, a pessoa já não começa aí, desanima de ir na igreja, nos cultos. Primeira coisa que começa é desanimar. Hoje não, eu estou cansado, porque a prova está árdua. Amém? E é uma coisa que não podemos fazer, é deixar o desânimo nos abater. Temos que continuar perseverando.
Amém? Não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos permitir o desânimo vir atrapalhar o nosso processo diante de Deus. Por quê, meus irmãos? Se nós perseverar, se nós perseverar nos caminhos do Senhor, orando, buscando Ele, Ele vai nos dar a força que nós precisamos para chegar do outro lado. Amém? Assim, nós chegamos do outro lado, recebemos bênção de Deus, chegamos na terra prometida. Amém? Meus irmãos, o que Deus está falando aqui, que se verdadeiramente você ama a Deus, verdadeiramente você ama a Deus, independente do seu caminho, independente da sua situação, você vai continuar. Você não vai desistir. Você vai se apegar, você vai perseverar nos caminhos do Senhor. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa força, quando amamos a Deus, independente da nossa situação, Ele é a nossa força. Pois é o próprio Deus que ajuda nós a enfrentar. Porque que está escrito na palavra dele que o jugo dele é leve, o fardo é leve. Por que que está escrito na palavra dele? Que o fardo dele é leve. Ele demora, eu não lembro agora, meus irmãos, porque eu tomo remédio e é muita informação. Amém? Eu não gravo muitas coisas. Eu peço desculpa aos irmãos. Mas Deus está falando com você. Por quê? Porque aqueles que amam a Deus continuam perseverando nos caminhos dele, independente das lutas, independente das guerras. E ele alivia o fardo que está sobre nós, o jugo. Amém? O que Deus está falando para você é que ele está chegando na sua vida para aliviar esse fardo pesado que está sobre você. Mas para isso você tem que acreditar em Deus. Você tem que amar Ele, independente do seu cenário, independente do caminho, do processo que você está enfrentando. Meus irmãos, continue orando. Coloque Deus na sua frente, porque Ele é a sua força. É dele que vem a nossa força para nós não desistir, para nós não desviar dos caminhos do Senhor, meus irmãos. Porque, meus irmãos, temos que ter fé, temos que acreditar, temos que amar a Deus acima de qualquer coisa. Independente do seu cenário, coloque Deus na sua frente. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e depois as demais coisas. Primeiramente, Deus, porque Ele é a sua força, para que você não venha desistir. Porque tem pessoas aqui que estão perdendo as forças, estão querendo desistir depois de uma longa caminhada. E Deus manda eu te dizer, está tão próximo. Não desista. Primeiramente, você vai perder a sua salvação se você desistir agora. Primeiramente, meus irmãos, o que perdemos é a salvação eterna. Depois as demais coisas. Porque Deus, além da salvação eterna, Ele quer te dar o melhor nessa terra, mesmo com o mundo inteiro em crise. Em meio às guerras, em meio a essas adversidades que está acontecendo, meus irmãos, com essa mudança de clima, é muito sol num lado, é tempestade no outro. Mesmo nas adversidades, Deus quer te abençoar. Mas para isso você não pode desistir. Você tem que continuar e amar a Deus acima de tudo. Obedecer a palavra.
Obedecer os mandamentos do Senhor é amar a Deus. Crucificar a nossa carne é amar a Deus. Se afastar do mundo, do pecado, é amar a Deus. Então continue amando a Deus, porque Ele quer te salvar. Mas Ele também quer te abençoar nessa terra. Não desista agora, mas continue. Entra no seu quarto, fecha a porta. Se derrame aos pés do Senhor. Ore, aquebranta, se humilhe na presença do grande, pois Ele vai ouvir. Ele quer te abençoar, mas não desista. A sua bênção está perto. Deus vai abençoar você nessa prova. Ele sabe que você tem poucas forças. Ele conhece o seu coração. A palavra de hoje para você: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Entre no seu quarto, ore ao Senhor, busque a Ele forças, porque Ele vai te dar. Amém? Não desista, não saia dos caminhos do Senhor. Não perca a coisa mais preciosa que nós temos, que é a nossa salvação eterna. Amém. Meus irmãos, não perca a nossa salvação por causa de desistência. Busque ao Senhor, porque Ele é nossa força. Amém. Busque ao Pai. Busque a Deus, porque Ele quer te abençoar. Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer uma reviravolta na sua vida, que você vai contar um grande testemunho. Mas para isso você tem que persistir, você tem que insistir, você tem que buscar. Amém? Deus manda eu te dizer, não desista, porque Ele está chegando para te abençoar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar a sua casa, sua vida, sua família. Amém?